Fala, clã! Beleza com vocês? Hoje... Nem sei se eu tô... Como que tá a bagaça aqui? Vamos lá. Bom dia, boa noite, né? Hoje eu tô ouvindo uma musiquinha relaxante. Hoje eu tô precisando relaxar, viu, gente? Nossa senhora. Tudo bem com vocês aí, galerinha? Tudo certo? Boa noite pra todo mundo. Hoje a gente vai falar, se você tá entrando nessa live gravada agora, hoje a gente vai falar de a minha forma exata que eu faço para fechar contratos. E eu acho que seria muito legal você ficar nessa live agora, tá? Eu vou explicar para vocês a forma que eu faço para fazer isso, como eu faço. E vamos lá, vamos embora, vamos para cima. Hoje, gente, de verdade, olha, sendo sincero, hoje é um dia que eu não gostaria de estar fazendo live, viu? Eu só estou por causa do desafio da constância e tal. Hoje foi um dia bem complicado para mim. Acordei bem ruim. Pra quem não sabe, quarta-feira eu fui parar no hospital, dor nas costas. Daí ontem eu fui com a minha filha no hospital. Ela tá com infecção de ouvido e gripe. Acabou passando pra minha outra filha. Então, traduzindo, a gente tem um cara se recuperando de dor nas costas, tomando remédio muito forte pra conseguir fazer as coisas. 2 crianças doentes aqui em casa. Então o negócio tá feio, né? Agora a gente conseguiu pôr elas pra dormir, minha esposa também capotou. Então a gente tá aqui hoje. Hoje eu tô aqui mais pra estar com vocês, né? Vamos ver se eu consigo. É muito forte essa som nossa aqui. Hoje eu tô aqui mais pra estar com vocês do que qualquer outra coisa, tá? Então, sejam pacientes comigo aí. Eu vou explicar exatamente a forma que eu tenho feito hoje para fechar contratos aí, 2K, 3K. E também essa mesma estratégia, ela vai servir para você que quer fechar um contrato de R$1.500, R$1.000. Essa estratégia vai funcionar para qualquer pessoa que queira fechar um contrato em efetivo, tá? A primeira coisa que é importante a gente entender, antes da gente... eu já fiz uma live sobre isso essa semana, né? Tudo que você precisa saber, o que você precisa agir, né, para fechar contrato com a pessoa. Mas agora a gente vai falar efetivamente de estratégia, tá? A gente vai conversar agora de estratégia forte pra gente conseguir fechar esse contrato, tá? Então, a primeira coisa que é importante você entender é que, assim, eu não sou o tipo de cara que vou ficar correndo atrás do cliente, né? E por diversos motivos, tá? Um dos motivos é que, basicamente, hoje eu não tenho mais necessidade de fazer isso, né? Acho que ficou pior, né? A luz. Hoje eu não tenho mais tanta necessidade de fazer isso, de correr atrás dos clientes, de realmente fazer acontecer, né? Mas antigamente, como que eu fazia, né? Acho que é importante. O que tá melhor, gente? Com luz ou sem luz? Como que tá? Acho que com luz ela é melhor, acho que a luz vai ficar na minha cara. Tá forte. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o que é importante vocês entenderem. Para você fechar um contrato, a primeira coisa mais importante é você executar o que eu chamo de comunicação de vanguarda. O que é uma comunicação de vanguarda? Uma comunicação de vanguarda é você ter uma comunicação que é diferente das outras comunicações que você vê por aí, tá? Então, o que eu costumo falar, né? Todo mundo está indo por esse lado e você vai desse. Você é completamente diferente. Você consegue resolver o problema dessa forma. Por exemplo,
dar alguns exemplos. Todo mundo de agência tá falando: ah, e se você não está na internet, você está morrendo. Ah, se você não tiver fazendo acontecer ali, se você não fazer tráfego, o seu concorrente vai tomar o seu cliente de você. Aquela mesma história de sempre, né? Aquela mesma conversa furada, eu chamo de conversa furada, né? Você está deixando dinheiro na mesa do seu concorrente, e blá blá blá, e se você não está na internet, você está morrendo. É a mesma conversa de sempre. E o que isso é ruim, tá? E por que isso é ruim? Isso é ruim porque basicamente você está fazendo uma comunicação igual a todo mundo, tá? Então, você foi selecionado para você receber uma consultoria gratuita de 30 minutos. Essas porra assim, isso é bem difícil, tá? Esse tipo de coisa acaba com qualquer rolê, tá? Por quê? O cara que realmente tem dinheiro para pagar o seu processo, tem dinheiro para pagar a sua mensalidade, esse cara, ele não cai mais nessa conversa. E nem é questão de cair ou não. Ele vai olhar para aquilo lá e falar assim: cara, eu não entendo que isso aí é um problema, tá? Esse cara, ele já acredita em outras coisas, por exemplo, né? Ele já confia muito que ele não precisa mais, ele já está na internet, então ele já não vai morrer. Ele já faz tráfego, ele precisa melhorar o tráfego dele, né? Então você precisa muito entender em qual que cliente que você quer trazer para você. Enquanto você comunicar igual a todo mundo, você vai trazer cliente igual a todo mundo, tá? Então, se eu comunicar que eu vou aumentar o faturamento do cliente em 2 vezes em 3 semanas, você automaticamente vai trazer gente que não tem faturamento, que quer ganhar faturamento a todo custo. E eu não estou falando que esse cliente pode ser ruim ou bom, tá? Para mim ele é ruim. Para mim não é um cliente que eu fico. Qual cliente que eu procuro? Eu procuro clientes que não dão trabalho. Eu procuro clientes que não estão desesperados por fazer aquele financeiro tão rápido. Eu dou resultado? Dou resultado. Mas todo mundo que contrata a minha empresa, eles têm a noção de que o resultado ele vai demorar um pouco, tá? E uma equipe de marketing vai gerar um resultado astronômico em poucas semanas, gente, tá? Você não vai crescer o cliente, o faturamento do cliente em 6 vezes em 2 semanas. Pode acontecer? Pode acontecer, mas não depende. Antigamente, tá, gente? O tráfego ele resolvia tudo, né? Hoje em dia, você precisa. A pessoa que vai receber o tráfego tem que estar preparado. Acontece da gente pegar clientes muito preparados hoje e conseguir fazer um faturamento muito legal em pouco tempo? Acontece, mas é muito mais difícil do que era antes, tá? Então, você não pode chegar prometendo isso pro cara. Você vai trazer um cara fudido, vai trazer um cara que tem o dinheiro só daquele mês para te pagar. E isso é horrível, tá? Isso é horrível, isso você não consegue construir uma coisa com esse cara. Segunda coisa muito importante, né? Você tem que entender que tipo de cliente que você quer, tá? Eu chamo isso de zonas de conteúdo, tá? Existe a zona 0, a zona 1, a zona 2 e a zona 3 e a zona 4. São 5 zonas de conteúdo hoje. Presta atenção nisso, que isso aqui é importante. O cara de zona 0, ele é o tipo do cara que ele nem conhece, nem entende a possibilidade que tráfego é um negócio para ele. Então vamos lá. É aquela padaria, é aquele tiozinho da padaria que abriu há 10 anos atrás, num ponto maravilhoso, e que ele não percebeu que a internet dominou tudo ele não sabe porque o movimento dele está caindo. Ele não entende porque o movimento dele cai. Tá? Ele não sabe,
Ele não mapeou que abriu uma padaria em cima, na rua de cima da casa da onde ele fica, e que esse cara tá fortemente na internet. E que as pessoas que iam no local dele passou aí num outro local. Então, esse cara, o cara de Zona Zero, ele é um cara muito... entende que um cara que nem conhece tráfego, nem conhece o poder de marketing, o nosso poder de conhecimento para que esse cara feche é muito grande. Então, esse não é o tipo de cliente que eu quero. Esse é o tipo de cliente que eu fujo. Tá? Então, existe... É bem em cima disso que eu vou conversar com vocês agora. Existe o cara de Zona 1. Quem é o cara de Zona 1? É o tiozão do churrasco. Por que é o tiozão do churrasco? Sempre tem um tiozão do churrasco, quando você trabalha com marketing, que chega pra você e fala assim: você trabalha com marketing, né? Pô, preciso começar a fazer Instagram, não fala nem certo Instagram. Preciso começar a fazer Instagram lá na minha borracharia. Instagram agora é um novo momento, o pessoal tá ficando milionário com o Instagram. Cara, esse cara, ele é muito Zona 1. Ele não faz a menor possibilidade de que tráfego existe ainda. Ele entende que o Instagram é alguma coisa, mas ao mesmo tempo ele entende que, cara, ele não, é um mundo novo para ele. Ele tá entrando num mundo novo. Você entende que para convencer esse cara é muito difícil? Você entende que para convencer esse cara é muito complicado você chegar pro cara e falar: cara, você vai investir dinheiro comigo, você vai investir dinheiro em anúncios e vai esperar retorno. Cara, esse cara ele nem pensa ele nem passa na cabeça dele por essa possibilidade. Ele acha que o Instagram é de graça. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês entenderem, tá? Próxima coisa, a próxima zona de conteúdo que eu fujo é o cara de Zona 2. O que é esse cara de Zona 2? Ele é um cara consciente do problema e consciente da solução. Ele já tem as duas consciências. Então, o que quer dizer isso? Esse cara, ele já sabe que ele tem que fazer tráfego, ele já sabe qual é o problema dele, ele sabe que o problema dele é marketing, e ele sabe que ele precisa fazer tráfego, certo? Só que ele nunca investiu. Ok? Então, entenda uma coisa. Se esse cara de Zona 3, ele nunca investiu, ele sabe que tem que fazer tráfego, só que ele nunca investiu, ou se ele investiu muito pouco, o que ele fez? No máximo ele contratou o primo dele, ou um social media muito barato, tá? Para fazer tráfego, para fazer alguma coisa, fotos e tal, e ele entendeu que aquilo lá não dá resultado, então ele quer expandir para fazer tráfego agora. Você entende que esse cara de Zona 2, apesar de ser um cara já que procura tráfego, ele é um cara que não vai investir muito? Geralmente esse cara de Zona 2 é o cara que cai tipo nessa conversa. Você pode crescer 2 vezes o seu faturamento em um mês. Se você não está perdendo, se você não tá fazendo tráfego, você está deixando dinheiro na mesa do seu concorrente. Se você não está na internet, você está morrendo. Os caras que caem, que escutam essa conversa e acham isso relevante, são os clientes de Zona 2. Os clientes de Zona 2 é um cara que ele não vai investir muito. E não tem problema, tá? Se você está começando agora, beleza. Você vai pegar bastante esses caras de Zona 2. Mas qual que é o problema disso, tá? Esse cara, ele dá mais trabalho, ele investe menos, ele sai muito mais rápido e acaba que deixa você de uma forma ruim. Você não consegue, tipo, construir uma carteira de clientes de forma certa. Tem muita agência aí que tá me vendo, muita agência, muita... Eu, por exemplo, eu atendo uma agência hoje na minha consultoria individual que, cara, a carteira deles são clientes de Zona 2. Eles têm uma entrada e saída de clientes muito grande, entendeu? No meu caso, eu também tenho. Eu tenho um churn grande, um churn relativamente grande, mas eu tenho muito menos que eles. Por quê?
Porque eu já captei clientes que estão mais preparados nesse processo, tá? Então, nem sempre aquele cliente de 500, de R$ 1.000, ele é o cara mais fácil de trabalhar. Geralmente ele é um cara mais difícil. É um cara que vai dar mais trabalho porque aquele dinheiro faz muita diferença para ele, tá? Então, de novo, não tô pegando um empresário. Se você é empresário e tá me vendo isso agora, eu não tô pegando você e tipo descartando, tá? Existem profissionais que vão conseguir te atender. Se eu fosse um profissional sozinho hoje, não pagasse meu time, não tivesse 14 pessoas no time para pagar, provavelmente eu iria fechar contratos com vocês. Porém, cara, eu tenho um time para pagar hoje. Eu tenho uma galera, eu tenho uma folha salarial. Eu preciso ter uma coisa mais garantida, mais dinâmica. Pessoas que não estejam correndo tanto atrás assim de vender a qualquer custo. Um cara que tem uma base, que consiga receber o meu trabalho. Porque, por exemplo, hoje, se eu for atender um empresário que está muito começando, esse cara não tem a mínima condição de receber o que eu faço, tá? A gente vai tipo, pedir, a gente vai implantar CRM pro cara, a gente vai fazer tráfego, fazer vídeo, fazer copy, fazer um monte de coisa, e às vezes o cara tá começando ali, ele não sabe nem subir um vídeo no Drive, gente. Então, existe o profissional certo para o cara que fatura menos. Não sou eu. Eu sou um cara que procuro empresas que tenham um faturamento melhor, que tenham um preparo melhor, tá? Um preparo maior, eu acho que não é nem melhor, tá? Porque a empresa pequena hoje é uma empresa grande lá para frente, né? Mas eu acho que, eu acredito muito que você tem que tomar cuidado nesse processo, né? Você tem que entender que tipo de cliente você quer. Por exemplo, eu tô começando agora, Igor. Eu comecei agora, eu quero pegar cliente. Cara, você não tem que escolher. Apareceu um cara que é zona 0 e você precisa convencer, convence. Apareceu um cara zona 1, você precisa convencer, convence. Apareceu um cara zona 2 que você precisa cair para dentro com investimento, com pouco investimento, joga para dentro. Esse é o processo, tá? Agora vamos falar do cliente que eu começo a pegar, que é o cliente zona 3. Esse cara, ele é consciente do problema, consciente da solução, já fez tráfego e se ferrou, tá? Então o que é isso? Geralmente é um cara que fatura um pouco mais alto. Ele é um cara que ele sabe que o Instagram, só fazer conteúdo no Instagram não vai resolver o problema dele. Ele já entendeu que tráfego é bom para ele trabalhar. Ele precisa trabalhar com tráfego. Ele já contratou alguém para fazer tráfego para ele, mas acabou não tendo resultado. Esse cara, hoje, ele é meu cliente ideal. Porque ele geralmente ele acredita em duas coisas que é uma verdade muito grande. Primeiro, ou ele contratou uma agência muito pequena, ou um profissional que não tem a capacidade de chegar no resultado que ele quer, ou ele contratou uma agência muito grande, tipo uma V4, uma Blueberry, que são agências muito grandes, que pegam qualquer tipo de cliente, e não teve a atenção necessária, tá? De novo, gente, não estou falando que a Blueberry nem a V4 são agências ruins, tá? Eles fazem coisas boas. Não tô aqui para criar imbróglio, muito menos problemas, né? Mas assim, são agências maiores que não dão tanto atenção para clientes menores, né? E esse cliente menor, esse cara que fatura 60, 70, 80 mil, ele é um cara muito bom para mim. Ele é um cara que vai me dar um contrato ali de 2, 3K e que eu vou conseguir entregar um resultado bom. Por quê? Porque ele acredita nessas duas coisas. Então, como que eu me posiciono na minha comunicação? Eu sou o cara que não sou tão grande,
mas eu tenho uma estrutura, tá? Então, eu não tenho milhões de franquias e 300 funcionários, eu tenho 14, 15, tá? Então eu me posiciono dessa forma. E segundo, também não sou tão pequeno. Então eu não sou um cara que eu não sou um prestador de serviço único, mas também eu sou uma agência, também não sou uma agência muito grande. Então, para esse cara que fatura 80, 100 mil, eu sou um cara muito bom para ele. E é o cliente que eu mais consigo gerar resultado. Entendeu? E aí, esse cara geralmente, qual que é o problema desse cara? Ele vem frustrado, né? Porque ele já se ferrou antes. Então a gente tem que entender, tem que fornecer para o cara um caminho diferente. E aí que entra a comunicação de vanguarda que eu falei para vocês lá no começo da aula. Tá? Que é o quê? Cara, eu sou diferente, eu não sou assim. Todo mundo vai para cá, a gente vai para um caminho diferente. Então a comunicação de vanguarda ela é muito importante, tá? 4. A última zona de conteúdo, né? Isso aqui deu uma live só disso, né? De zona de conteúdo. A quarta zona de conteúdo é a zona que a gente mais gosta, né? Não me aparece tantos clientes, mas os clientes que eu tenho, eles são de muitos valores. Ele é um cara que ele é consciente do problema, consciente da solução, ele já faz tráfego, tem resultado. Ou ele já faz tráfego, ou ele quer fazer tráfego, só que o tráfego não vai impactar no resultado dele. Então, por exemplo, eu fechei agora com um laboratório lá de Barueri, um laboratório que vende coisas tipo radioativa. Cara, esses caras já têm um faturamento de, sei lá, 20 milhões por ano. Esses caras não precisam do tráfego. Eles precisam que eu potencialize algumas partes da empresa deles. Entendeu? Então a gente cobrou lá um contrato de 6 mil reais para fazer algumas coisas ali para potencializar o processo dele. Entendeu? Então, esse tipo de cliente é um cliente muito bom. É um cliente que eu chamo de zona 4. Ele já tem maturidade, ele sabe que não vai ser do dia para a noite, ele sabe, o dinheiro que ele paga para a gente é uma parte do investimento que ele faria para nós. Então, do faturamento dele, não faz diferença, não vai sair do bolso dele. Porque, por exemplo, se você cobrar muito caro, olha que loucura isso, né? Se você cobrar muito caro de um empresário que fatura 100 mil, vamos supor que você cobre 5 mil desse cara. Alguns empresários podem te pagar. Só que esse dinheiro vai sair do bolso dele, diretamente do bolso dele. Porque ele vai deixar de pagar, dele se pagar para pagar você. Então ele vai esperar que você gere resultado muito rápido. Entendeu? Então, por que eu tento sempre cobrar mais caro de empresas que têm mais capacidade de pagar? É simples o processo. O cara que fatura 20 milhões por ano, 6 mil reais pro cara é nada. É o 0,1% do faturamento dele por mês. Então, eu não sou tão relevante. Mas pra mim, é um puta contrato. Entende? Então, esse cara de zona 4, esse cara é muito bom. Esse cara é um cara que resolve o nosso problema. Eu tenho vários zona 4 dentro da empresa. Grande parte dos meus clientes são zona 3. Tá? Eu devo ter 40 clientes hoje, 40 e poucos clientes hoje. Então, eu devo ter, sei lá, 32 o zona 3 e uns 8 zona 4. Geralmente minha curva A, que corresponde a 50% de todo o meu faturamento, vem desses caras da zona 4. Entendeu? Então, esse tipo de cliente, para você procurar, é muito importante. E aí, o que você vai fazer? Você precisa criar uma comunicação e criar um processo de vendas em que você consiga comunicar com o cara de zona 3 e zona 4. Porque esses caras que vão, se você comunicar diretamente com esses caras, automaticamente você consegue chamar eles para você. Então, a primeira coisa, uma coisa muito importante, tá? Clientes zona 3 e zona 4, clientes que pagam mais caro, eles já passaram por um profissional sozinho. Já passaram, tá?
E se eles já passaram, o que acontece? Eles querem uma agência. Então você tem que se posicionar como agência. Tudo bem, isso que é importante, tá? Por exemplo, o meu Instagram aqui, a quantidade de conteúdos que eu crio, as coisas que eu faço, seguidores que eu tenho, de resultados que eu... Perdão, gente. De resultados que eu trago pra vocês, ele é uma puta chancela para as pessoas me contratarem, tá? Mas eles contratam primeiro a agência, eles vão olhar a agência, tá? Porque esses caras, eles estão cansados de serem atendidos por um cara só. Então, se você tá trabalhando um Instagram só seu e quer atrair clientes de tickets maiores, comece na possibilidade de você começar a trabalhar o Instagram da sua agência. Porque um cara grande, por exemplo, uma multinacional, como eu fechei agora essa semana, eles não vão contratar só um profissional. Eles não vão olhar e falar assim, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu vou trazer um profissional só. Não, esses caras vão optar por pagar uma agência. Tá? Então, coloquem isso na cabeça. Precisa ter. Beleza? Precisa ter, não tem jeito, gente. Tá? Então, isso é muito importante. Então, você comunicou corretamente? Comunicou. Beleza. O que eu faço, tá? Como que eu faço e que eu sempre vou falar pra vocês. Cara, eu sou muito bom de tráfego. E vocês que estão vendo aqui, provavelmente boa parte das pessoas sabem fazer tráfego também, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou construir uma comunicação e impulsionar essa comunicação no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, para atrair clientes para mim. Então, por que eu sempre opto por isso? Eu nunca vou atrás do cliente. Isso é muito importante. Porque a minha estratégia, ela gira em torno de o cliente vir até mim. E daí eu vou usar a minha estratégia e falar, olha, com base no que você me falou, eu vou te entregar um plano de ação aqui. É muito difícil, é muito complicado quando é ao contrário. Geralmente a reunião ela é muito diferente. O cara que você foi atrás, ele é diferente do cara que veio atrás de você. É bem diferente. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem isso. E aí, partindo do princípio que a gente está tocando essa ideia, como que eu trabalho isso, né? Como que eu trabalho esse processo? O lead entrou, o lead vai entrar dentro da minha base, tá? Eu geralmente tenho um cara que chama SDR, que é um qualificador. Esse cara vai ligar para esses caras e vai entender o que esse cara quer. Qual tipo de empresa que ele tem, qual faturamento que ele tem, o que ele faz, quais são as principais dificuldades, se ele já fez tráfego antes e se ele está disposto a investir. A gente sempre coloca um investimento a partir de R$3.000 mensais. Então, o que vai acontecer? Se esse cliente não tiver a projeção de 3K mensal, esse cara não vai nem ir para reunião comigo. Entendeu? Igor, mas é fácil? Cara, não é fácil. A quantidade de leads que a gente capta versus a quantidade de gente que vai para reunião é muito pouco. Por exemplo, cada 100 leads que eu capto, eu devo fazer ali entre 8 e 10 reuniões. Então, grande parte das pessoas elas são desqualificadas. E elas não são desqualificadas porque elas são ruins. É porque eu não consigo atender pela estrutura que eu tenho. Então, geralmente, o que eu faço? Uma vez por mês, eu pego essa lista. Tenho 15... Hoje são 14, cara. Comigo e minha esposa são 16. Tá? Daqui a pouco eu explico pra você, Lucão. E aí, cara, o que eu faço, tá? Eu geralmente uma vez por mês eu pego toda essa lista de pessoas que não estão qualificadas. Daí, se eu vejo que o cara não está qualificado, o próprio SDR fala assim, viu, você gostaria de receber um contato de um aluno, um cara que está começando, que está cobrando um pouco mais barato, que tem menos estrutura?
Muita gente fala que sim. Daí eu sempre mando lá para os meus alunos uma lista de, sei lá, 40, 50 leads todo mês. Daí eles vão atrás, correm atrás e fecham o contrato. Então, geralmente eu tenho feito isso, tá? Os caras que podem seguir para minha empresa, eu trago eles para mim. Os que não dá, e não é porque eles são ruins, tá? Quando o cara é muito ruim, eu nem mando para os alunos. Quando o cara é bom, eu mando para os alunos. Porque, pô, nada mais justo do que eu fortalecer também os caras que me fortaleceram, né? Então eu geralmente mando para alguns alunos meus de consultoria individual, geralmente eu mando para os alunos da mentoria. O pessoal pega lá, corre atrás, fecha contrato. Às vezes eu pego alguns clientes que eu falo e tal, eu mando direto para os meus alunos, para alguns alunos que eu tenho. Então isso é importante. Esse cara cai na reunião comigo, tá? Qual que é o processo? A reunião, cara, ela é super simples, ela é bem descomplicada. Falou, olha, o negócio é o seguinte, primeira coisa, essa reunião não tem intuito de venda, tá? Essa reunião ela tem intuito de entender o seu negócio e verificar se a gente tem know-how para impulsionar o seu processo. E é isso. Exatamente isso. Tem que ser, gente, tem que ser algo sincero. E eu não tô naquela reunião para vender pro cara. Eu tô na reunião para entender se eu posso vender para ele. Tá? Então, isso já baixa muito o escudo do cara, né? Depois disso, esse cara, ele muda completamente. Porque esse cara tá acostumado com aquelas reuniões chatas de 1 hora, em que a pessoa que faz a reunião, ela explica toda a empresa e faz uma oferta especial para o cara fechar dentro da reunião. Esse tipo de reunião, cara, já está muito ultrapassado. É o tipo de reunião spin selling que vocês fazem. Cara, ninguém aguenta mais isso. O empresário que passa por várias reuniões dessas, eles não conseguem ver mais qualidade nisso aí. Porque a conversa e o script é sempre o mesmo. Então a minha base aqui é sempre não ter script na reunião. Eu faço de tudo para que esse cliente se sinta o mais à vontade possível para ele me contar tudo que ele precisa me contar. E geralmente, nessas conversas é que o rolê sai. É nessas conversas que eu chamo que a gente consegue gerar uma conexão genuína. Porque no final, esse é o foco principal. Porque a minha proposta, ela não vai ser muito diferente das outras, né? Talvez ela seja diferente em algumas coisas, né? Mas o que vai realmente fazer o cliente confiar que eu sou o cara certo para ele, vai ser a nossa conversa, nosso bate-papo, o que eu falei para ele na questão de mudar a estratégia de marketing da empresa dele, o que eu faria de tráfego para ele. Então, eu sempre chego nesse processo, nessa estrutura. Eu falo que eu não vou vender, pergunto algumas coisas pro cara. Daí eu começo a mostrar o que eu poderia fazer para ele. Sempre entregando o máximo possível que eu consigo. Sempre. Eu nunca escondo o jogo. Eu sempre vou entregar o máximo que eu posso. E com isso, a pessoa do outro lado, ela vê verdade naquilo. Ela entende que eu entreguei tudo que eu poderia entregar de graça. E eu sempre mantenho a frase principal, que é o quê? Se eu fosse trabalhar contigo, eu faria dessa forma. Por quê? Eu já estou deixando claro que a gente não existe ainda a possibilidade de a gente trabalhar junto. A gente está se conhecendo. E isso reforça o que eu falei lá no começo da reunião, que eu não estou a fim de vender para ele, nesse momento ali. Então, eu explico
toda a estratégia para esse cara, tudo que eu preciso explicar. E no final eu falo assim, eu faço uma simples pergunta. João, vamos supor que o cara chama João. João, com base no que eu te falei, você acredita que eu colocando essas estratégias que eu falei para você aqui na reunião, a gente vai conseguir impulsionar a sua empresa? Ele falou, cara, a pessoa fala assim, com certeza. Eu falei, ó, eu também acredito. Você topa que eu te envio um plano de ação estruturado com passo a passo de tudo que vai ser feito para a sua empresa? E no final desse plano de ação vai ter um preço. Você pode escolher fazer com a gente ou não. Topa? Topa. Essa reunião é desligada. Essa reunião geralmente dura, no máximo, explodindo, 40 minutos. No máximo. Se o cara for muito prolixo, falar demais, 45. No máximo. Tá? Eu já fiz reuniões dessas de 15 minutos. E virou contrato. Tá? O que eu faço? Terminando, eu geralmente separo 1 hora da minha agenda. Então, meia hora vai ser a reunião e outra meia hora vai ser uma criação de plano de ação. Ah, Igor, você está falando que você cria plano de ação para todo mundo que você fala? Sim. Eu crio plano de ação para todo mundo que eu falo. E geralmente não tem tanta complexidade, a gente só copia. Eu já tenho o script pronto, né? Eu geralmente disponibilizo lá para o pessoal da mentoria Pane, esse script, e a gente preenche efetivamente tudo que o cliente vai receber com base naquilo lá. Eu sempre cobro um valor de startup, nunca cobro só mensalidade, porque o start é o que me dá mais trabalho para minha equipe, então eu tenho que receber mais. Então geralmente a gente cobra, por exemplo, um contrato desse de 6K, eu geralmente peço uma mensalidade antecipada. Tá? Então o cara vai pagar para entrar e vai pagar em 30 dias. Se é um contrato de 2K, por exemplo, eu vou pedir 3, 4K de startup e vou pedir subir o tráfego dele, começa a contar em 30 dias a mensalidade. E aí, com base nisso, eu crio um plano de ação e eu gravo um vídeo. Eu gravo um vídeo super simples, no Loom mesmo, explicando o plano de ação passo a passo. O que o vídeo me resolveu, tá? Me ajudou muito a questão do vídeo. Por quê? Primeira coisa principal do vídeo. Acaba a visão de... você faz toda a apresentação pro cara, o cara fala assim... Eu preciso apresentar pro meu sócio. Ou preciso falar pra minha esposa. Fudeu, cara. Ele não vai conseguir falar a mesma coisa que você falou pro seu sócio ou pra sua esposa. Não vai. A pessoa não vai conseguir replicar o que você falou da forma que você falou pro sócio ou esposa dele. Então, o vídeo ele acaba com isso. Porque ele manda para todo mundo que precise mandar. Então, eu mando todo o vídeo pros caras, pras pessoas. E daí, lembra lá atrás que o cara me procurou? O cara me procurou. Eu retornei ele com um plano de ação estruturado. Certo? Beleza. Se o cara me procurou e eu retornei com o plano de ação estruturado, o que é o mais justo? Esse cara me dá retorno. Certo? Se esse cara não me dá retorno, cara, eu fico em cima dele até ele dar. Por quê? Cara, eu não fui atrás de você. Você me procurou. Você pediu plano de ação. Ou você me fala que você quer, ou você fala que não quer. Você não precisa ficar me enrolando. Entendeu? Aqui todo mundo é adulto. Você que levantou a mão que queria. Né? E a gente faz o follow-up, faz as coisas e fecha os contratos. Né? O processo em si ele é esse. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou falar aqui, eu vou responder o Lucão aqui, ó. Lucão, vamos lá. Como que funciona hoje a minha estrutura, tá? O meu maior departamento, ele é criação e tráfego. Então vamos lá. Eu tenho 3 gestores de tráfego, comigo 4.
Então, o meu departamento de tráfego ele tem 4 pessoas, beleza? O meu departamento de design, de criação, ele tem 4 pessoas. Um copy, um cara de vídeo e 2 designers, tá? Um cara só faz página, ele é especialista em página, outro cara é especialista em arte, um outro cara é especialista em vídeo, outro cara é especialista em copy. Dos designers, todos fazem tudo. Então, se o especialista em vídeo ele pode fazer página, o especialista em vídeo ele pode fazer design, o designer, que cara que é especialista em design, pode fazer página e pode fazer vídeo. Eles fazem, os 3 fazem tudo, só que cada um é especialista em uma coisa. Isso é muito massa. O copy, cara, eu tinha 3 copies antes. Com a chegada do ChatGPT, as coisas ficaram muito mais fáceis para os copies. Então a gente consegue entregar muito mais com uma pessoa só, tá? Então a gente tem um copy só hoje, não tem mais copy. A gente resolveu por se adaptar à nova tecnologia. Claro, a gente revisa tudo que precisa ser revisado. A gente não manda 100% ChatGPT. A gente olha, esse cara é um cara com muita experiência, é um cara muito bom, então funciona assim. O Felipe ele era vendedor, tá? E aí a gente tem, a partir desse princípio eu tenho 2 pessoas em atendimento, 2 heads de atendimento. Esses caras atendem, um atende 10 clientes e o outro atende o resto, tá? Eu tenho um social media, beleza? E tenho uma gerente geral, que faz a gestão disso aí e também faz o financeiro. Eu tenho hoje só uma pessoa que qualifica, eu tenho um SDR, tá? E eu sou o closer. Eu ainda sou o closer da minha empresa. Por quê? Porque eu sou o cara que melhor vende na minha empresa. Não tem porquê, não tem a possibilidade de eu sair disso agora, tá? Então, a minha taxa de conversão ela é muito grande. Por exemplo, no ano passado, eu tentei colocar 2 pessoas e essas 2 pessoas não vendiam quanto eu vendia, tá? Isso é um problema do cara que criou o bagulho. É ruim? É ruim. Mas é loucura pra mim, eu tenho que delegar isso em algum momento, mas eu ainda não faço, tá? Tô tentando, trazendo pessoas, nem todo mundo dá certo, mas a gente tá indo, né? Então, Lucas, não tem muito SDR, muito closer não, tá? Cara, eles convertiam, mas eles convertiam menos. Por exemplo, eu converto 40%. Cada 10 reuniões que eu tenho, eu converto 4. Eles convertiam uma, 2, entendeu? Eles convertiam menos. Então eu tinha que pagar a comissão, eu tinha que gastar muito mais em tráfego para os caras terem com o dobro do que eu gastasse, triplo do que eu gastasse, o mesmo resultado que eu tenho. Entendeu? Então, cara, é muito diferente. Não vale a pena. Por exemplo, eu tinha que investir... Hoje eu invisto de 3 a 5 mil reais de tráfego por mês, né, para trazer clientes. Eu tinha que investir 10. Além de investir 10, eu tinha que pagar comissão para esses caras. Então, tipo assim, os 10 virava mais 5. Os caras traziam o mesmo resultado que eu trago. Até menos. Acabou não valendo a pena. Entendeu? Mas eu sei que eu preciso delegar isso. Porque isso nas minhas costas é bem ruim. Né? Porque eu tenho outras coisas para fazer. Né? Eu toco a empresa, toco o time. Né? Eu viajo. Tem semanas, por exemplo, que eu não consigo fazer reunião. Então, se eu tivesse alguém na constância ali, com certeza seria melhor. É uma coisa que eu quero fazer. Mas ainda não consegui abrir espaço, tá? O Felipe era um cara que convertia muito bem. Só que ele acabou saindo por vários outros motivos e a gente
E eu acabei tentando outras pessoas e não conseguindo. Eu sei que dá, mas não rolei. Entendi, diferença grande na escala. Cara, assim, eu vou ser sincero com você, cara. Agência que nem a nossa não se escala, velho. Não se escala, tá? Por exemplo, eu já tô num nível que eu não consigo atender mais clientes do que eu já atendo. Então eu tô tendo que fazer troca de clientes. Você entende a pegada? Porque assim, quanto maior a quantidade de gente, quanto maior a quantidade de clientes, maior a quantidade de gente que você precisa ter. E quanto maior a quantidade de gente que você precisa ter, mais difícil fica o seu processo. Eu já cheguei a ter 40 funcionários, cara. Então eu sei como é difícil. Então, meu jogo hoje não é escalar. Eu não quero, tipo, ter 200 clientes, 1000 clientes, que nem esses caras, essas agências grandes. Meu processo é o quê? É atender os mesmos 40 clientes, só que com um ticket médio muito maior. Hoje, meu ticket médio, ele vai girar em torno ali de R$2.800, R$3.000. Eu quero, esse ano ainda, atender os mesmos 40 clientes com um ticket médio de 4.000. Entendeu? Vai me dar um faturamento de 180 mil. Pegou a visão? Então, o meu foco principal hoje não é escalar. Claro que uma contratação ou outra a gente vai precisar fazer, né? Não tem jeito. Mas o foco principal para agências como a nossa, que demanda de muito processo, não é escalar, tá ligado? Não é tipo pegar, colocar 900 clientes para dentro. Cara, esse não é o meu rolê. Eu quero ter paz, velho. Eu quero poder ficar com a minha filha. Eu quero ter minhas coisas delegadas. Eu entrei na internet para ter paz. Eu entrei na internet para ganhar dinheiro e ser feliz. Não só para ganhar dinheiro. A partir do momento que eu colocar 40, que eu colocar o dobro de cliente para dentro, a minha equipe vai perder a paz deles e eu, consequentemente, vou perder a minha. Então, eu quero que minha equipe trabalhe de boa. Entendeu? Eu quero que minha equipe trabalhe tranquila. Eu não quero que ele se mate de trabalhar. Eu quero que ele tenha também os dias dele, as coisas dele. Então, para isso, cara, o foco não é trazer cliente a rodo. É chegar num teto e vender. E aí, ô Lucas, gira em torno de duas coisas, tá, Lucão? Primeiro, vender novos serviços para o mesmo cliente, ou aproveitar todo o churn que já existe, né? Toda agência tem um churn. Existe cliente saindo e entrando. Ainda mais a minha, que tem 40, né? Então, todo mês sai algum cliente. Todo mês entra algum cliente. Então, eu estou aproveitando essas saídas de cliente para colocar clientes melhores. Então, por exemplo, esse mês eu perdi 2 clientes. Um de 2.000 e o outro de 2,5. Pegou? Daí, agora esse mês eu consegui pôr um de 3,5 e o outro de 6,5. Então, esses dois, eles já aumentam muito meu ticket, entendeu? Só que para você fazer isso, você precisa ter tipo o seu caixa tranquilo. Porque senão você acaba entrando em desespero, como eu já entrei antes. Tá ligado? Aí, em alguns momentos eu perdi cliente e não tinha caixa. Hoje eu me preparei. Então, por exemplo, eu mandei muito orçamento esse mês de 3.000. R$3.000 por mês, R$2.800 por mês. Por quê? Porque meu foco é aumentar meu ticket. Então eu tenho que mandar, para aumentar meu ticket, eu tenho que mandar ou orçamentos iguais ao meu ticket médio hoje, ou orçamentos maiores que meu ticket médio hoje. E eu sabia que aquele cliente não ia ter como pagar, tá ligado? Mas mesmo assim eu mandei. Pegou? Então eu tenho que topar. Eu tenho certeza que se eu mandasse 1.500 para aquele cliente, para alguns clientes eles iriam fechar. Tá ligado? Não porque sou eu.
É porque, cara, o cara gostou de mim e rolou o rolê. Só que não é o foco, entendeu? Não é o foco da agência pra frente. Então, eu preciso dessa pegada, entendeu? Então, por exemplo, esse mês que vem sair um cara de 2.000, eu vou tentar pôr um cara de mais. Então, assim, qual que é o meu foco? É eu manter as mesmas, eu colocar os mesmos, a mesma quantidade de clientes no lugar dos que saem com mais valor. Pra eu ir devagarzinho subindo meu ticket médio. Até o momento que eu vou estar com o ticket médio maior. E como fazer isso? Cara, correndo risco. Gastando mais dinheiro em tráfego. Estando presente em outros eventos. Estando presente fazendo parceria diferente. Né? Muito das coisas que eu ensino dentro do PANI. Né? Que eu ajudo meus alunos a implementar. Né? Porque assim, conteúdo por conteúdo, cara, eu forneço de graça aqui para vocês. Né? A mentoria em si é mais você comprar para você me ter como sócio, tá ligado? Nesse processo, durante esse processo ali na implementação da sua agência. Né? Bom, gente, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Valeu, Lucão e Varras. Valeu, Ivarras, show demais o conteúdo. Obrigado, mano. Agradeço muito. Valeu, Lucão. Tamo junto, velho. Se cuida aí. Bom fim de semana pra todo mundo. Feliz por todo mundo que acompanhou a live aí. Agradeço a presença de geral, tá? E, gente, comecem a fazer esse rolê. Comecem a acreditar em vocês mesmos nesse processo, né? Existem gente fazendo isso. Não dá. O caminho não é você colocar 1.000 clientes para dentro. O caminho não é você construir uma empresa em que você tenha que dar todo o seu sangue e suor por ela, até além do que você pode, sabe? O rolê é você construir algo que te dê a possibilidade de ganhar dinheiro e também a possibilidade de viver, né? É para isso que a gente saiu da internet. Se fosse para trabalhar que nem maluco, a gente ficava no CLT, tá ligado? A gente saiu do rolê e começamos a fazer o processo pra gente conseguir fazer isso. Por exemplo, eu tenho agências que são meus alunos. Cara, os caras têm, sei lá, 20 clientes e faturam quase 100 mil reais. Entendeu? Tem quase o meu faturamento com a metade de clientes que eu tenho. Os caras toparam fazer o processo. Então, hoje a gente vê os caras lá faturando muito e com pouca gente na equipe. Só que ninguém viu os caras lá atrás ganhando tipo 1.000 reais, tirando 1.000, 2.000 reais por mês para ter caixa, para construir caixa, para te pagar esse custo. Entendeu? Hoje eu poderia tirar muito mais do que eu tiro. Entendeu? Muito mais. Porque a empresa gera esse financeiro. Mas eu opto por fazer um caixa para eu conseguir fazer essa troca, né? Para eu não estar desesperado. Lógico, né, cara? Por exemplo, dezembro é sempre um mês difícil. Por exemplo, em dezembro eu perdi 6 clientes. Então, em janeiro eu já startei na loucura para conseguir pôr cliente para dentro. Porque iria começar tipo, a sangrar um pouco na questão financeira. Eu começar a perder caixa. Isso é um problema. A gente não pode perder caixa. A gente tem que sempre ganhar caixa, né? Então a gente correu atrás. Eu consegui já fechar esses clientes um em cima do outro ali naquele processo. E é isso, gente. Agradeço muito. Obrigado pela paciência. Hoje eu não estou um dia muito bem, né? Como eu expliquei no começo da live, foi bem complicado. Minhas filhas estão todas doentes. Eu tô doente. Foi uma loucura fazer elas dormirem. Mas consegui entrar na live, consegui entregar um conteúdo legal para vocês. Eu acho que essa é a constância. E essa constância que vocês têm que ter
para vocês crescerem a empresa de vocês e para vocês fecharem contrato, tá ligado? Muita gente, ela começa a fazer tráfego e para, deixa quieto, faz tráfego 1 semana, 2, não tem nada, para. Cara, eu tô fazendo tráfego para conseguir cliente, cara, há 3 anos. Tem meses ruins, tem meses muito bons, tá? Então, obrigado por tudo aí, gente. Essa foi a aula 15. Cara, já foram 15, gente. 15 de 100, tá? Segunda-feira a gente tá de volta. Obrigado por quem ficou aí comigo até o final. E até mais. Obrigado, até mais, gente. Tchau.